Olá, muito bem-vindo novamente aqui a mais uma aula aqui no canal do professor Luiz Carlos. Hoje com mais uma aula aí do sétimo ano, nossa aula 17. Hoje nossa aula será sobre média aritmética, a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Mas antes temos a atividade 16 para a correção aí sobre ângulos. Vamos direto à nossa correção de hoje. Lembrando que esse assunto estará disponível aí na plataforma para vocês aí acompanhar nossas atividades. Todas as videoaulas estão aí para vocês acompanharem na sequência. Vamos lá direto para a nossa correção da atividade 16 sobre ângulos. Determine a medida x nos seguintes casos, nos seguintes ângulos. Primeiramente, temos que saber que tipo de ângulos estamos aqui trabalhando. Esses dois ângulos aí, 3x mais 12 graus e 5x menos 48 graus, eles são classificados como ângulos correspondentes. Veja que temos aí um ângulo externo, o 3x mais 12 graus, e um ângulo interno, 5x menos 48 graus. Eles têm uma correspondência. Estão do mesmo lado aqui em relação à reta transversal. E eles têm uma relação aqui de correspondência em relação à inclinação. E eles têm, no caso aí, a mesma medida. Se eles têm a mesma medida, nós podemos montar aqui a nossa equação para poder resolver. De acordo com o que temos aqui, 3x mais 12 graus é igual a 5x menos 48 graus. Eu poderia ter começado aqui com 5x, sem nenhum problema, mas a gente vai seguir nessa forma que está aqui mesmo. Uma equação do primeiro grau, a gente tem que isolar o termo x, ou no caso aqui, os termos x. Eu tenho aqui 3x que vai permanecer. Esse 5x aqui está positivo depois da igualdade, ele vem para cá negativo, menos 5x, igual. Lá nós temos 48 negativo, vai permanecer. 12, que está antes da igualdade, vou passar para o segundo membro. Se ele está positivo, vai passar com o sinal contrário, menos 12 graus. E agora a gente vai resolver essas operações aqui entre termos dessa equação. Eu tenho 3 menos 5. Lembrando que aqui vai prevalecer o sinal do 5. Então será negativo. 2x. Prevalece o sinal do maior e subtrai o maior do menor. Então aqui eu estou com menos 2x. Repete o sinal do 5 e subtrai 5 menos 3, 2. Nas operações básicas, quando temos sinais iguais em relação à adição e subtração, repete o sinal e soma. No caso aqui, 48 mais 12, 60 graus. Note que aqui nós temos dois termos negativos. Para tornar esses termos positivos, eu posso multiplicar toda a equação por menos 1. Essa multiplicação aqui é só para trocar o sinal dos termos, no caso do termo x. Então, menos com menos aqui dá mais. E menos com menos aqui também dá mais. No caso, eu vou deixar só 60, porque não é necessário colocar mais 60, porque é positivo de qualquer maneira. Agora, para finalizar, eu vou passar o 2 dividindo 60. E veja que encontramos o valor de x igual a 60 dividido por 2, ou seja, a metade de 60,
30 graus. Tá aí o nosso resultado para a questão 1, no caso aqui, letra A. Vamos partir para a próxima. Essa daqui ficou um pouquinho aí acima aí o 30, né? O x igual a 30, mas dá para a gente entender. Como podemos classificar os ângulos na cor vermelha? No caso aí, vamos classificar esses ângulos aí. Não vamos fazer nenhum cálculo. Da última aula a gente viu que essas retas paralelas, elas definem ângulos internos e ângulos externos. Os ângulos que estão entre R e S, que são as retas RS, eles são chamados de ângulos internos. Então eu sei de início que esses dois ângulos aí são internos. Nós podemos eliminar, aí, no caso, aí, letra A, letra D e letra E, porque eles também não são ângulos opostos por um vértice, eles estão em vértices diferentes. Eles são internos. Agora vamos saber o que são, se eles são colaterais ou alternos. Veja que eles, em relação à reta T, esses ângulos estão em lados, digamos aí, em lados opostos. Um está à direita da reta T e o outro está à esquerda. Se eles estão de lados opostos, são alternos. E como a gente já sabe da informação que eles estão entre RS, eles são internos. Então, a única alternativa aqui será letra C, alternos internos. Essa questão aqui é só para a gente entender e lembrar da teoria de ângulos. Então, a alternativa correta é a letra C, alternos internos. Agora, vamos partir para a nossa aula de hoje sobre média aritmética e média ponderada, que não deixa de ser também uma média aritmética. A média aritmética é também conhecida como média aritmética simples. Um exemplo aí bem clássico que vocês devem saber, que é a média de um bimestre, por exemplo. Você tem 3 avaliações, 3 notas, e divide por 3. E você encontra aí uma média aritmética, que é o que a gente vai ver agora. A média aritmética de 2 ou mais valores é o quociente da soma desses valores pelo número deles, a quantidade no caso. Vamos ver esse exemplo. Calcular a média aritmética entre os valores 9, 12 e 18. Vamos à solução. Vou chamar aqui de MA, média aritmética. E essa média aritmética vai ser 9. Estou dizendo aqui que é a soma, né? 9 mais 12 mais 18. Eu tenho aqui, 3 valores. A média aritmética diz que eu vou somar eles e dividir pela quantidade de números que eu somei. No caso aqui eu somei 3 valores. Vamos dividir por 3. Então a nossa média aritmética aqui nada mais é do que a soma dividido por 3. 9 mais 12, 21. 21 mais 18, 39. Quem tem dificuldade, arma a conta aqui ao lado e soma esses valores. Dividido por 3. Agora é só a gente dividir isso aqui por 3. 39 dividido por 3. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 3 é 3. Para 3, nada. Vou baixar 9. 9 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3 é 9. 9 para 9, 0. Então, o resultado aqui da nossa média desses 3 números é igual ao número 13. Esse é o resultado do primeiro exemplo. Isso aqui nós calculamos uma média aritmética, que é aquela média também conhecida como uma média simples, que a gente calcula, por exemplo, uma média de um bimestre. A próxima média aqui é a média ponderada. Essa é uma média já mais puxada aí para o lado da estatística. Lembrando que nós estamos aqui numa aula de álgebra.
que envolve mais cálculo. A média ponderada é uma média aritmética que atribui valores a pesos, a notas diferentes. Isso é muito comum no nosso dia a dia. Então, a média ponderada, que eu chamei aqui de MP, de dois números ou mais números, é o quociente da soma dos produtos desses números pela soma dos seus respectivos pesos. Quando eu falo aqui em peso, é o atribuir pontos a uma certa avaliação. Por exemplo, numa prova, eu posso atribuir mais pontos a algumas questões do que outras. Posso colocar, por exemplo, uma questão que vale 1 ponto, uma questão que vale 2, outra que vale 3. E no final, eu quero que dê uma média em relação a uma nota 10. Então, para que essa nota seja 10, eu posso fazer até menos questões. Né? Uma prova com, por exemplo, 10 questões, cada questão vale 1 ponto. Mas eu poderia colocar, digamos aí, 2 questões valendo 2 pontos e o restante eu distribuir em relação às outras questões. Isso é comum. Vamos ver aqui o exemplo de uma média ponderada. E vocês vão entender porque na prática fica bem mais fácil. Calcular a média aritmética ponderada dos números 5, 7 e 8 com pesos 2, 3 e 5, respectivamente. Isso quer dizer que eu vou fazer o seguinte. O 5, ele tem peso 2. O 7, ele tem peso 3. E o 8, ele tem peso 5. Então, vou chamar aqui de MP. Tem um nome de solução aqui, MP. É a nossa média ponderada, que vai ser o seguinte, ó. 5. Eu acho que eu estou fazendo aqui em cima da... Não, tá certo. 5, que multiplica seu peso 2, mais 7, que eu multiplico pelo seu peso 3. Veja que aqui a palavra respectivamente é nessa ordem que está aqui, né? Tem que se ligar nessa palavrinha respectivamente. Muita gente esquece ela e fica sem entender a questão. 8. O peso do 8 aqui, nessa conta, será 5. Veja que aqui nós temos 3 valores com 3 pesos diferentes. E aqui eu vou somar abaixo pelo quociente dos pesos. Caso aqui eu tenho 2 mais 3 mais 5. Então, veja que aqui eu tenho a nota, o valor 5 com peso 2, vou multiplicar, 7 com peso 3, 8 com peso 5. Agora é só cálculo. 5 vezes 2 aqui é 10. 7 vezes 3, 21. Mais 8 vezes 5, 40. Somado tudo aqui, eu vou somar aqui também abaixo. Ó. 2 com 3 dá 5. 5 mais 5, 10. A nossa média ponderada será... Vamos somar aqui 10 com 21, 31. 31 com 40, 71. Dividido por 10, nós chegamos ao resultado aqui de 71 dividido por 10 dá 7,1. Aqui é só andar uma casa decimal. A vírgula está aqui, anda uma casa, quando a divisão é por 10. Caso vocês não saibam fazer isso aqui, eu vou deixar o cálculo também para vocês entenderem. 71 dividido por 10. Quantas vezes eu tenho um 10 em 71? 7. 7 vezes 10 é 70. Para 70 vai sobrar 1. No caso aqui eu vou deixar o resto 1. Eu acrescento um 0 e uma vírgula lá o número, para continuar o cálculo.
10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 10 é 10. Para 10 vai sobrar aqui no caso 0. Resultado exato. Então essa divisão decimal, vocês podem ver aí várias videoaulas na internet ou esperar que a gente comece essa parte aí em relação à álgebra. Ok? Então 7,1. Essa foi a nossa aula de hoje. Vamos mostrar aqui a atividade para vocês aí determinar a média aritmética dos seguintes números: 3, 7, 15 e 12. Soma esses 4 números aí, divide pela quantidade de números que você somou, encontra a média aritmética, no caso aí, simples. A questão 2. Questão 2 diz o seguinte: em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação, calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Então a gente vai trabalhar com média ponderada. Foi dada essa tabela e vocês vão fazer o procedimento aí para calcular essa média ponderada. Então a prova escrita tem peso 4, então vai fazer 6 vezes 4, mais avaliação contínua 7, 7 vezes 4, mais o seminário, que é 8, peso 2, então é 8 vezes 2, e o trabalho em grupo, 9 vezes 2. E divide pela a soma desses pesos aí, para encontrar essa média ponderada e marca a alternativa correta. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido proveitosa e que a gente possa tirar todas as dúvidas em relação a esse conteúdo. Então, assista novamente nossa aula se não entendeu e não deixe de curtir a nossa página e ativar o sininho aí para receber todas as notificações quando aparecer um vídeo novo aqui no nosso canal. Então, até a nossa próxima aula.